Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. Eu gosto muito desses estudos aqui, ó, desses debates protestantes que faz a gente refletir e entender que eles são uma farsa. Essa reforma protestante, o foco não é só a escritura, então nós temos que provar na só escritura. E todos os argumentos, a tática, toda a malícia, se você conhece Bíblia, realmente conhecer, dá para se provar tudo. Para refutar essa mentira desses doutores que destrói tanto a história, destrói tanto a doutrina, o fundamento dos apóstolos, com suas próprias interpretações e visões, certo? Com um propósito, certo? Ganhar seguidores. Aqui é o Pedro era papa, live sobre o papado. Pedro e seu psicopatos em Roma, psicopata em Roma. Lucas Manzoli gastou 3 horas e 12 minutos e 33 segundos. Claro que não vou ficar 3 horas aqui para... Certo? Só vou dar uma introdução para a gente ver se é isso mesmo. O papado de São Pedro. A Bíblia, o que a Bíblia nos ensina? Estamos ao vivo e hoje estou aqui com o Fabiano, com o Rafael. O Marizão vai chegar daqui a pouquinho, eu já veio aqui o link para ele e veio um pouco atrasado, por isso que não está aqui ainda. Mas quero aí dar boa noite aqui para todo mundo que já chegou. O Davi, Jimmy, que falou obrigado, o Carlos fica nessa do Pedro Pedra sempre. O Carlinhos e Lu falando tamo junto. O Thiago Soares, boa noite pessoal, boa noite Thiago. O Pentecostes, Pedro ele se levanta com os 11 discípulos. Pedro muitas vezes era o porta-voz do grupo, não tinha uma certa impetuosidade para falar, mas isso não significa que necessariamente que ele era o chefe, né, dos apóstolos, né? Arão falava com Moisés e ele não era o chefe, entre outras coisas. Olha só, já começou errado. Claro que Arão não era o chefe. O Moisés fazia a ponte com Deus e transmitia a Moisés, porque Moisés tinha a língua pesada. Olha só, Moisés ele é o pastor universal do Velho Testamento. E Araão era pastoreado por Moisés, que falava com o povo. Simples entender isso. No Novo Testamento, Cristo é o verbo. Está ensinando seus apóstolos. E ele dá essa primacia, esse pastoreio de apacentar as ovelhas a São Pedro. É só, se você for comparar o Velho Testamento, ou protestante, e com o Novo, não mudou muita coisa não, meu irmão. É um só porta-voz. E no Novo Testamento também. Mas vamos lá, né? O próprio Cristo ele afirma que em Mateus 23, 8 a 11, né? Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. A ninguém até rachamentai, porque vocês têm um só Pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porque vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vós deverá ser servo. Ou seja, então, o único que é a autoridade suprema na igreja é o próprio Cristo, né? Toda a hierarquia eclesiástica que existe, na verdade, é utilizada para organizar a Igreja de Cristo aqui na Terra enquanto instituição, mas não há uma pessoa mais importante que seja digna de honra, digamos, de um tratamento diferenciado entre as demais, por conta do cargo que ela vem ocupar. Então, é muito complicado essa questão essa questão de como a Igreja Romana coloca Pedro como o primeiro Papa, né? Inclusive, havia muitas outras igrejas, né, lá no século I, né? Antioquia, Corinto, outras igrejas cristãs, e não existia uma figura que se colocava como única autoridade para toda a cristandade naquela época, né? Resumidamente seria isso.
O Moisés tinha dito. Olha só, já começou a fazer o quebra-cabeça. São Pedro não é autoridade, é Cristo. Sim, Cristo ele é a cabeça da igreja. A igreja é seu corpo místico. E quem lhe dá esse pastoreio para pastorear a sua igreja? Eles pegam aqui Mateus 23, que eu acabou de citar ali. Olha só, 23, 10, ó. Nem vos façais chamar de mestre, porque só tendes um mestre, o Cristo, ó. Sim, Cristo é um único mestre, mas Cristo sobe na nuvem. Cristo ele funda uma igreja, ele capacita discípulos para se tornarem mestres. Olha só, que interessante. Como São Paulo, que era doutor e mestre também. Olha só. Quem capacita esses mestres? O Verbo, Cristo. E o Espírito Santo desce sobre a vida desses apóstolos. Eles não falarão por si próprios, mas o Espírito Santo falará através dele. Que é o próprio Cristo, que é o próprio o Verbo. Olha só. Não queira catar esse texto para formar doutrina, então, nem vós façais chamar de mestre, porque só tendes um mestre. É só que interessante. E Cristo fala, eu sou em Lucas. Você pegar em Lucas, olha só que interessante como se for para fazer doutrina, se for para destruir mesmo, para for inventar coisa, ó, só um pastor. Porque tem vários pastores. É uma só igreja, porque tem várias igrejas. Olha só, você pegar em Lucas 10. Olha só, Lucas 10, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. Lucas 10 não, João 10. O bom pastor, ó. É um só pastor. Por que você se transformar em pastor? Ó, João 21:15. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Apacenta minhas ovelhas. Então, se você perceber, no Velho Testamento só tem um pastoreio. Moisés. No Novo Testamento, um só pastoreio. Só um pastor para fazer a ponte. No Novo Testamento, a mesma coisa. Tanto que o São Pedro tem a revelação do Pai. São Pedro, não foi a carne nem o sangue que revelou isso, mas meu Pai que revelou no céu. Eu declaro, tu és Pedro, sobre essa pedra de minha igreja. O que ligar será ligado, o que desligar será desligado. Vê a ponte de ligar e desligar. É simples entender, João. Olha só. 21:15 ao 17, ó. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama mais do que este? Respondeu ele, sim, Senhor. Tu sabe que te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Segunda vez, meus cordeiros. Terceira vez, minhas ovelhas. Então, os caras estão negando o que está aqui explícito na Escritura. É só. Na Escritura. Os caras estão mudando-se esse texto. Os caras não reconhecem esse texto. Por quê? Para negar o pastoreio. Para negar a autoridade de São Pedro. Tanto as Apóstolos 15 ali, você vê quem tem autoridade. São Paulo teve autoridade? Não. São Tiago, que é bispo de Jerusalém, teve autoridade? Não teve. Se você for pegar desde Mateus, Marcos e Evangelho de São Lucas, você vai ver o destaque. Pedro tomando a frente. Se Pedro não era líder, então quem era o líder dessa igreja?
Me mostra na Escritura quem era o líder dessa igreja. Porque eu estou vendo aqui na Escritura. A quem Cristo deu a chave, a quem Cristo está dando pastoreio. E Lucas 22, 30, 31. E Cristo ora por São Pedro, para não desfalecer diante de seus irmãos. Então não tem como para o protestante. Já começou errado. Só você pegar o Velho Testamento, abre a Bíblia no Velho Testamento e no Novo Testamento. O Velho Testamento só porta-voz. No Novo Testamento só porta-voz. Duas vendas a Igreja Cristã, depois ele corrigiu e falou 3 vendas, porque o Rafael estava falando, e depois ele se corrigiu de novo, porque chegou a 4ª lenda, que é o grande Marizan. Mas você consegue ouvir a gente? Você tá mutado nós, né? Você tá mutado, mas é isso. Perfeito, eu consigo. Boa noite a todos aí. Moisés é generoso demais. Eu não sou lenda nem nada, nem me considero apologista. Eu sou um novo que entra nos assuntos, estudo, vejo algumas coisas e enfrento algumas pessoas em redes sociais, em páginas de debate, esse tipo de coisa. E aí, de tanta pancada que eu já dei por aí, ganhei uma pequena fama, uma pequenininha, e por conta disso aí, tem muitos irmãos que falam que eu sou o cara. Eu nunca me considerei um cara, não. Tem gente bem mais gabaritada e capacitada do que eu, tá aí o próprio Lucas e o Fabiano aí. Fabiano, até que enfim, hein? Eita, graças a Deus. Filho da pedra. E outros que vão além e vão falar. Que a fé está alicerçada naquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Em outras palavras, ele diz: quem crê e for batizado, nota-se que o ser batizado é um fruto que gera do crer, né? Será salvo. E em outra passagem ele vai dizer assim: quem não crê já está condenado. Já está condenado. Então, a fé cristã, ela é alicerçada, só se torna igreja, só se forma a fé cristã, só se pode dizer que existe uma igreja no planeta todo com essa pedra que foi a declaração de Pedro, que foi: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Porque se você não crê que Jesus é o Salvador, se você não crê que ele é o Filho de Deus, não existe fé cristã dentro de você. Então, a pedra que Jesus se referia era essa. Só que assim, se eu não me engano, deve fazer parte do princípio da hermenêutica, a questão de que uma frase não pode contradizer uma... Olha só que interessante, o pensamento dele já é meio diferente de outros protestantes. É a fé que Pedro confessou. Que fé é essa? É uma fé adventista? É uma fé mormons? É uma fé testemunho de Jeová? É uma fé protestante? Não. Então, você tem que chegar ao quê, ó? Aqui você vê, ó. Aqui, Mateus 16, 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ó. A profissão de fé que São Pedro está exprimindo, que os caras negam. Ó. Olha, Jesus então lhe diz: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Olha só. Agora você vê aqui, ó. A fé que Pedro exprimiu por revelação do Pai. E Cristo fala: eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, que igreja que é? Apostólica. Efésios 2, de igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos. De profeta, tendo por pedra de ângulo o próprio Cristo. Ó. Que tem o pastoreio de São Pedro. João 21, 15, 17. Que é na unidade das apóstolos 1, 42, perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. E as apóstolos 2, 47 não estavam outro caminho da salvação, porque se tornaram membro dessa igreja e tem com São Pedro como seu pastor. Porque essa igreja tem a autoridade de ligar e desligar. Mateus 16, 19. Simples entender isso. A igreja protestante reconhece
essa fé? Igreja protestante, esses apologetas reconhecem que São Pedro, ele é o pastor universal dessa igreja? O vigário de Cristo? Porque Cristo sobe na nuvem, fica o pastor. Tanto que Cristo, ele... olha só. Tanto que é o pastor dessa igreja, quem vai pastorear a igreja, quem vai pastorear as ovelhas, a quem exprimiu a fé. Mateus 16:16. Olha só. Agora você entende o texto, tendo ele comigo. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esse? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabe que te amo. Diz Jesus: apacenta meus cordeiros. Olha só. Perguntou outra vez: Simão, filho de João, ama-me mais do que... Mama, respondeu: sim, Senhor, tu sabe que te amo. Diz Jesus: apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez: ama-me? E respondeu: sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas, porque ele é o pastor que vai edificar a igreja com a sua pregação dos Apóstolos 2,14, que São Pedro começou a pregar, milagre e prodígio aconteceram, converteu mais de 3.000 almas. Por quê? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Olha só, porque tinha pessoas de... um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é um dos profetas, e mais vocês. O protestante, ele professa que é uma só igreja. Não. Olha só esse texto aqui já mostra que tem uma igreja. Que igreja? Que vai ser edificada sobre Pedro. Tanto que São Pedro é pregado de ponta cabeça, glorificando ali a igreja. A igreja sendo fundada pela coluna que é São Pedro. Voltando aqui à reflexão. E para você professar essa fé, tem que estar na unidade dos Apóstolos 1,42, ó. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ó. Olha só, Atos Apóstolos 2,42, ó. Perseverar ele na doutrina dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, na reunião, em comunhão, na fração do pão, ó. Vocês têm Eucaristia? Vocês têm unidade? Vocês têm um pastoreio? Você tem doutrina? Você tem pastor que vai apacentar as ovelhas? Não que se auto-enviaram. Você pode usar qualquer tática que a Bíblia vai refutar. Olha só, vamos continuar, né? O cara já começou a sentir: eu incomodei muita pessoa, etc. Pra mim não interessa nada. Uma frase descrita no outro livro. Aí a gente mostra a questão etimológica da palavra, mostra que Jesus estava se referindo ao que Pedro afirmou e não simplesmente na pessoa de Pedro. E aí, uma das saídas pela tangente que os apologistas católicos tentam fazer é dizer o seguinte: mas só foi para Pedro que Jesus destinou o quê? As chaves. Só que veja bem, o que tinha simbolicamente ou metaforicamente a função dessa chave? Abrir as portas do céu. Esse abrir as portas do céu nada mais é que fazer com que o reino de Deus chegue ao coração dos homens através da propagação da palavra dele. Porque evangelho só propaga quem proclama, por quem proclama. Igreja só se firma depois que as pessoas ouvem e aceitam o evangelho. E isso não está simplesmente fixado ou individualizado na figura de um único homem ou de um suposto sucessor desse homem. É aí que está o X da questão. Os católicos acreditam que só existe evangelho no mundo porque existe Papa. Vamos imaginar o seguinte: de repente o Papa aí vem a falecer, e aí o Vaticano demora em eleger um novo Papa. Vou pegar um período... Tá travando aqui, mas eu já entendi a ideia dele. O Papa morre, o Vaticano demora para suceder outro sucessor do Papa, mas a igreja fica largada e Deus dará? Não. Quem guia a igreja é o Espírito Santo. Mateus 28:20. O Espírito Santo.
simples entender isso, ô protestante. Simplesmente, o próprio Satanás, ele prega a palavra. Então, Satanás está exprimindo a fé. Até o próprio Satanás, ele tem uso pessoal, examina a escritura. Então, se for a pregação que vai abrir as portas como você quer, não. Tanto que diretamente dirigiu somente a Pedro. Olha só, os caras tentam mudar isso aqui, ó. Jesus está falando aqui, ó. A revelação foi a São Pedro, de quem? Do Deus vivo. Então você está desprezando a revelação do Deus vivo, com a sua própria interpretação, com essa farofa sua aí, com essa visão louca de teólogo protestante, que qualquer pessoa que professa Jesus Cristo ao Senhor pode fundar a igreja, pode já estar ligando e desligando. Não, meu irmão. Tanto que só tem um só evangelho. Gálatas 1:7 são apenas pessoas que semeiam a confusão. O caminho da verdade é uma só. O evangelho é uma só. Uma verdade. Não verdades. Por isso que só tem um pastor. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, eu sei que te revelou isso. Mas meu Pai que está no céu, ó. Eu te declaro, ó. Tá falando especificamente de João 42, muda o nome de São Pedro para Cefa, ó. Eu te declaro, ó. Eu te declaro a quem? Eu te declaro aquele que professa fé? Não. Eu te declaro, tanto que tem os 12 ali, ficaram, só Pedro teve a revelação. Nenhum dos 11 conseguiram exprimir a fé. E as pessoas falam, um diz que é João Batista, outro diz que é Elias. Só São Pedro. Por quê? O papai revelou a São Pedro. Bíblia protestante. E Cristo fala, eu te declaro, ó, tu és Pedro, termo, João 42 é Cefa, e sobre esta pedra, ó, sobre essa pedra, que pedra? Que pedra? Você está falando com quem? Está se referindo a quem? Porque Pedro exprimiu sua fé. Sobre esta pedra, ó, edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares, tá falando para quem? Você tá vendo aqui o discípulo amado? Você tá vendo Judas, São Tiago? Não. Especificamente a São Pedro. Eu te declaro. Eu te declaro. Eu quem? Tá falando, referindo a quem? Protestante. A São Pedro. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tá referindo a quem? E tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Tá dizendo aquele que professa fé? Aquele que prega a palavra está abrindo o céu? Não tem uma igreja, meu querido. Uma igreja, para ser ligada aqui, o evangelho sendo pregado pela igreja está sendo ligado no céu. O que não é da igreja não está ligado no céu. Tanto que Gálatas 2:9, Paulo vai lá em Jerusalém reconhecer sua graça. Para essa graça ser ligada no céu. Para essa graça ser reconhecido pela igreja. Porque Paulo está pregando o evangelho. Mas a igreja não está conhecendo. A igreja não ligou ainda. Para ele não caminhar em vão, vai lá em Jerusalém e reconhecer a graça pelas colunas. Para não ter caminhado em vão. E Paulo fala em 1 Coríntios, finalizar esse primeiro vídeo aqui, né? Olha só. 24 minutos já. 15:1. Eu vos lembro, irmão, o evangelho que vos preguei, que tende acolhido, no qual estar firmes, ó. E por ele sereis salvo. Se conservados como vos preguei, de outra forma e vão tereis abraçado a fé. Paulo ele tem a autoridade de ligar e desligar? Não, a profecia não está sobre Paulo. Está sobre a Cefa. Porque Paulo ele tem acesso, por causa está com o pastoreio, a unidade com o pastor universal.
Atos Apóstolos 15 ali, São Paulo colocou a casa em ordem? São Tiago colocou a casa em ordem? Não. São Pedro. Porque a profecia foi a São Pedro. Quem abre as portas do céu, ou o céu, que liga, desliga, é São Pedro. Que na igreja de unidade, doutrina, fundamento dos apóstolos. A pregação apostólica, tendo por pastoreio a Cefa. Satanás, ele pega a palavra. Então Satanás, ele tá abrindo, ele tá ligando e desligando. Não é simplesmente proclamar o evangelho, não, meu irmão. Tem que estar na unidade. Com Cefa. Com os bispos. Comunhão com o pastor. Que vai apacentar as ovelhas. Certo? Esse aqui é o primeiro vídeo desse debate desses caras. Os 3 protestantes para sentar a lenha na igreja católica. Suas próprias visões. E cadê a escritura? Salve Maria.